Olá, eu sou Isa Magalhães, idealizadora da abordagem pedagógica Educação Transcomportamental. Educação para a gestão das emoções e comportamentos inteligentes. Eu vou conversar, ou gostaria de ter um papo com você sobre a importância da família e a família na escola. Mas vou falar sobre a abordagem da cultura de paz. Aqui no Sistema Ludes nós temos um projeto muito importante, que é um projeto de desenvolvimento de algumas competências familiares para que haja realmente uma cultura de paz, para que haja um relacionamento maior de paz. E é um prazer estar aqui com vocês falando sobre este assunto, um assunto primordial nos tempos em que nós estamos vivendo. Tempos complexos, tempos confusos, onde todos nós estamos assim meio que perdidos em relação ao que fazer, ao como fazer, né, como nos relacionarmos. Muito bom. Eu escrevi esse livrinho aqui, tá? Chama-se Família, né, Unida pela Paz. Esse livrinho ele tem como propósito exatamente compartilhar com você algumas ideias, compartilhar com a família algumas ideias sobre o que fazer ou como fazer para termos uma convivência com paz. Mas antes disso é muito importante colocar que a paz não é ausência de conflitos. Paz significa, acima de tudo, sabermos resolver os problemas com uma comunicação mais eficaz. Claro que temos outras competências para isso, né? Mas um ponto primordial da cultura de paz dentro da família, em qualquer ambiente, mas principalmente dentro da família, é o diálogo. Dialogar não é fácil, gente. Não é fácil, requer uma comunicação clara. E a comunicação ela é extremamente bloqueada por nossas emoções. Nós temos emoções diversas, raiva, medo, tristeza, alegria também e tal. Mas as emoções elas vão bloqueando, elas vão dificultando a nossa relação com as pessoas, primeiro com nós mesmos, né? Depois com as pessoas e o falar, o dizer, o mostrar o que estamos sentindo de uma maneira mais tranquila possível. Algumas pessoas, dependendo do seu temperamento, vão ter isso muito mais fácil, outras não, infelizmente. Então, a cultura de paz dentro da escola requer a participação das famílias. E essas famílias, ou as nossas famílias, necessitam entender qual é o seu papel nesse processo, qual é o seu papel dentro da cultura de paz, dentro das relações de paz para que assim a família possa auxiliar a escola nesse projeto e que também possa ser auxiliada, se dando as mãos. Esse também é uma das pontes, um dos processos importantes dentro da cultura de paz, tá? Por que, que é a família? Né? Primeiro, porque a família é a nossa base. Todos nós nascemos de uma família, se conhecendo essa família ou não conhecendo, mas nós nascemos de um homem, de uma mulher, e no momento que esse homem e essa mulher se unem, mesmo que seja sexualmente, ela forma uma egrégora, forma uma família, nem que não seja uma família tradicional, tá? Então, a família, ela é o sentimento de pertencimento a algo, por isso ela é tão importante. E aí isso me lembra um pouco do que nós chamamos constelação familiar de um terapeuta chamado Bertin Hellige, né? Onde ele fala sobre as ordens do amor e as ordens do amor trazendo esse equilíbrio que pode gerar paz. E que ordens do amor seriam essas? Ele colocou 3 leis importantes para nos reger diante de todas as relações, mas começando na família. A primeira lei é a lei do pertencimento. Nós pertencemos a algum lugar, nós pertencemos a uma família, como eu já coloquei antes, quer conhecemos essa família, quer não conhecemos, né, não tenhamos conhecido. Nós mais pertencemos. Originalmente, nós temos um DNA dessa família, e isso é muito importante, isso pesa muito. Não quer dizer, voltando um pouco antes, falar as outras leis, isso não quer dizer que se nós tenhamos sido adotados,
Essa família que nos adotou e nos criou, ela não tem importância, ela tem muita importância, ela é também a nossa base de pertencimento, tá? A segunda lei tem a ver com a hierarquia, e essa lei ela é muito interessante quando ela é trabalhada na escola, tá? A lei da hierarquia significa que os primeiros que vieram, né, os primeiros, os mais velhos, vamos colocar dessa maneira, têm mais direitos. Sim, isso é muito interessante porque dentro das famílias nós temos esquecido um pouco disso. Existe desde assim uns 50 anos, principalmente para cá, né, das duas últimas gerações, houve uma criação dos filhos com medo dos filhos ficarem traumatizados, houve uma a gente chama assim, uma dominação dos mais novos sobre os mais velhos, tá? E isso não é saudável. Os filhos têm que saber o seu lugar na família, os pais têm que saber o seu lugar na família. Pai e mãe têm, sim, o privilégio, porque foram eles que formaram essa base, assim como os avós, assim como nossos antepassados vieram antes, então eles têm mais força por terem vivido antes, por terem passado por certas etapas que os mais novos ainda irão passar. Nas culturas antigas, isso era muito normal, isso era muito natural. Mas, como eu coloquei antes, na nossa cultura, principalmente nos últimos 50 anos, isso ficou um pouco confuso, né? Ah, não podemos dizer não, as crianças elas ficaram meio que escravizaram, né? Ou ficaram meio não, escravizaram os pais em algumas famílias. E como eu já coloquei, não é saudável. Dar limites e saber ao qual lugar de cada um é saudável. E levando, por exemplo, essa lei para a escola, é importante também porque os professores têm o seu lugar de estar, além de serem mais velhos, de estarem ali comunicando, passando uma informação, educando os filhos. E assim as famílias têm que dar suporte a essa escola para, de certa forma, autorizar esse processo educacional. E isso a gente também não vê em algumas famílias, né? Algumas dificuldades de ficarem em luta com a escola, sempre tentando achar que algumas leis que são colocadas na escola não são favoráveis para os filhos. Claro que não são muitas, mas nós encontramos isso. E esse é o maior erro que uma família pode fazer em relação a uma escola. É não autorizar essa escola com suas leis. Tá? Se não está feliz, muda de escola, mas nunca bater de frente. Por quê? Porque aí a criança ou adolescente vai ficar confuso. Ele não vai saber, de repente, como se comportar diante dessas normas, tá? Então, a hierarquia, ela é muito importante na família e na escola. Uma outra lei também é o do dar e receber. Eu dou e recebo. Esse é um movimento do universo, né? Eu recebo e dou, eu dou e recebo, enfim. Se não existir realmente um comprometimento em doar-se e aprender a receber, algo vai ficar fora de contexto. Inconscientemente teremos algumas emoções não muito saudáveis em relação a isso. Mesmo aquelas pessoas que não sabem receber, não fica bem quando não recebe aquilo que dá. Isso não quer dizer que a gente vai fazer algo para poder receber, não. A gente tem que fazer espontaneamente. Mas nesse processo espontâneo, está aberto também para receber. Tem muito a ver dentro da família, por exemplo, os pais dão, os filhos recebem. Mas os filhos podem doar muito daquilo que eles recebem na família lá para fora. Claro que também dentro da família, mas tem outras questões, né? A questão da educação, dos valores. Então, esses valores e educação recebida na família, elas vão ser doadas para a sociedade, para a comunidade. E isso é o diferencial. Vamos colocar dentro da família e da maneira como a família educa os seus membros e como essa família participa também da escola, tá? Então, lembrando dessa questão das três leis sistêmicas de equilíbrio familiar e relacional no mundo como um todo. Tem algumas questões aqui nesse livrinho que eu trouxe, né, que eu gosto muito, que é a postura dos pais, ou as posturas que os pais devem evitar. Eu coloquei 4 posturas, tá? Pais autoritários, que são muito preocupados com a obediência por temer e perder o controle. Realmente, esse tipo de autoridade não tem a ver com aquelas leis, porque a autoridade ela tem que ser amorosa, ela tem que vir do respeito com amor. A autoridade imposta por impor simplesmente não é saudável. Então, os pais têm que saber dialogar, têm que saber colocar normas com expertise.
Eu sei que não é fácil para muita gente, como eu já coloquei antes, por isso o diálogo, aprender a comunicar-se, é uma competência extremamente importante para o equilíbrio das relações e a cultura de paz na família, ou na sociedade como um todo. Temos também pais agressivos. A agressividade vem muito, que é aquela questão do gritado, do não saber falar, sempre tá aos gritos. Isso vai fazer com que as crianças também repitam isso lá fora, na escola, onde elas estiverem. E essa agressividade tem muito a ver com medo de não ser respeitado. Então eu não sou respeitado, eu não sou ouvido, então eu grito, eu bato, eu faço, né, algo assim mais violento. Então tem que ser evitado porque as crianças e os adolescentes, nós seres humanos, né, a nossa formação ela é muito por imitação. Então nós vamos colocar lá fora aquilo que nós aprendemos em casa. Todo mundo sabe disso, mas a gente esquece muitas vezes no nosso papel de pai ou também no nosso papel como educador, seja pais ou professores também, tá? Pais permissivos não colocam limites no comportamento dos filhos. Gente, olha, essa aqui eu acho pior ainda. Toda criança e todo adolescente precisa de limites. Eles gostam, embora eles digam que não, é claro, né? Que é normal. Vão querer contestar para ter o seu processo de individuação, ou seja, se tornar indivíduo, né? Vão contestar as leis. Contudo, se não tiverem limites, eles também não vão saber dar limites às suas próprias vidas. Então, as leis dentro de casa elas têm que ser muito claras, normas têm que ser muito claras, assim como são dentro da escola e têm que ser obedecidas. Então, ensinar os nossos filhos desde cedo a obedecer às normas é um ponto de equilíbrio. Agora, aqui tem um ponto também muito interessante. É importante obedecer às normas, mas também podemos pensar e criticar aquilo que não é saudável para nós. Então, se você chega a ensinar os seus filhos também a ter um pensamento crítico em relação a algumas normas que não são tão saudáveis, aí a gente vai encontrar várias, né? É também importante. Agora, para nos adequarmos aos ambientes, nós temos que perceber as normas desse ambiente, as leis desse ambiente, e se não quisermos seguir, nós nos retiramos. Mas entrar num questionamento apenas por questionar não é saudável. Contudo, quando se é jovem, quando se é adolescente, e até mesmo as crianças, né, a tendência normal é realmente criticar ou desafiar. Isso é normal e é natural. Por isso as normas e as leis, elas têm que ser claras, elas têm que ser e por que você não pode fazer isso? E explicar o porquê. Aí sim, a criança, adolescente, eles vão ter. É a história do diálogo, né? Eles vão ter como rebater, mas um rebater que eles vão ouvir do porquê que eles vão fazer aquilo. Aí, com certeza, as pessoas acabam seguindo essas normas, tá? Por isso não pode ser normas ou leis, assim, vamos dizer, vazias. Tem que ter um porquê por baixo, tá? Os outros são os pais negligentes. São frios, distantes, despreocupados, não se comprometem com a educação dos filhos. Só corrige os filhos quando são obrigados ou estão irritados. Esses pais negligentes, sem julgamento, gente, porque a gente vai dar aquilo que a gente tem, tá? E seria muito importante que antes de sermos pais, né, de ser pai ou mãe, nós tivéssemos uma preparação. Isso faria uma diferença incrível no processo educativo dos filhos. Contudo, assim, isso não ainda é muito pouco trabalhado na nossa sociedade, né? O se formar, né, o se capacitar para ser pai e mãe. Portanto, a questão não é um julgamento que eu quero colocar aqui. Nos dias de hoje, com tanta correria, né, o trabalho, tantas, né, de atividades, muitas vezes nós podemos nos tornar negligentes com os nossos filhos. E esse é um erro que nós vamos lá na frente ter muitos problemas. Né? É um erro que vão ser cobrados lá na frente, porque a criança ela tem um tempo exato para ser educada para algumas questões. E o adolescente também, e o jovem, né? Então, se nós não educarmos em casa, a vida vai educar. Você já deve ter ouvido essa frase assim muitas e muitas vezes, porque é uma verdade. Se não há educação dentro da família, não há valores muito claros dentro da família, a vida vai educar e educar de uma forma muitas vezes muito dolorosa. Então, aprender, ou seja, aprender não, ensinar os seus filhos, ensinar as crianças e jovens e adolescentes algumas normas e alguns conceitos e valores, né,
como o respeito, a cooperação, a afetividade, a empatia pelo outro, né? Vamos dizer, a melhor maneira que você tem de fazer com que seu filho seja feliz, seu filho ou sua filha se torne um ser humano feliz. Porque a felicidade vem da capacidade de termos uma visão da vida mais saudável, de termos cultuarmos os valores humanos, que é os valores dos relacionamentos saudáveis. Então, eu gostaria de convidar todos vocês, né, a entender um pouco mais sobre a cultura de paz dentro da família e dentro da escola. Muito obrigada por ter me ouvido. Gratidão.